Não posso mais esconder isto, Inês. Eu amo-te. Há anos que o meu coração grita o teu nome em silêncio. As palavras escaparam dos lábios de Sofia como um suspiro reprimido durante demasiado tempo e quando na pequena casa de fado escondida nas ruelas estreitas de Alfama, em Lisboa. O ar estava carregado com o aroma de vinho verde e o som suave de uma guitarra portuguesa que se calava subitamente, como se o próprio instrumento sentisse o peso daquela confissão. Inês, com os olhos castanhos arregalados, deixou cair a taça que segurava, o vidro estilhaçando-se no chão de pedra antiga, espalhando fragmentos como os pedaços do seu mundo que se quebrava naquele instante. Era uma noite de verão quente, típica de Lisboa, onde o Tejo refletia as luzes da cidade como estrelas caídas. Sofia e Inês eram amigas desde a infância, crescidas nas mesmas ruas empedradas, partilhando segredos sob as sombras dos plátanos no Jardim da Estrela. Sofia, com os seus cabelos negros ondulados e um sorriso que iluminava as noites mais escuras, trabalhava como restauradora de azulejos no Museu Nacional do Azulejo. Inês, mais reservada, com madeixas castanhas que captavam a luz dourada do sol poente, era professora numa escola primária no Bairro Alto, onde ensinava às crianças as canções tradicionais e as histórias de fado. Mas naquela noite, no Clube de Fado Amália, onde se reuniam semanalmente para ouvir as vozes melancólicas que cantavam a saudade portuguesa, tudo mudou. Sofia, aos 28 anos, não aguentava mais o peso do segredo. Há anos que observava Inês com um olhar diferente, um amor que crescia como as vinhas no Douro, profundo e incontrolável. Inês, viúva recente de um casamento arranjado pela família conservadora, um homem que nunca a compreendera verdadeiramente, sentia algo semelhante, mas o medo da sociedade, da família católica devota, sempre a impedira de admitir. O fadista no palco, um homem idoso com voz rouca de emoções vividas, retomou a canção interrompida, estranha forma de vida, e as palavras pareciam destinadas a elas. Sofia pegou na mão de Inês por baixo da mesa de madeira gasta, os dedos tremendo. Diz qualquer coisa, por favor, sussurrou Sofia, os olhos marejados de lágrimas que refletiam as luzes ténues das velas. Inês retirou a mão devagar, o coração acelerado como o som do elétrico 28 subindo as colinas. Sofia. Isto não pode ser. Somos mulheres, amigas. A minha família, a tua. Lisboa fala, julga. E o que dirão as pessoas? A voz dela tremia, mas nos olhos havia uma faísca de esperança, algo que lutava contra o medo enraizado na tradição portuguesa, onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado nas sombras, apesar das leis progressivas do país. Sofia sentiu o peito apertar, como se o fado cantasse diretamente para a sua dor. Lembrava-se das tardes de infância, quando corriam pelas praias da Costa da Caparica, rindo sem cuidados, ou quando partilhavam pastéis de nata quentes na Belém, sonhando com um futuro livre. Mas agora, adultas, o mundo parecia mais cruel. A família de Inês, vinda do interior alentejano, ainda vivia segundo os valores antigos, com missas aos domingos na sede de Lisboa e conversas sobre casamento e netos. Eu sei que é proibido para muitos corações aqui, respondeu Sofia, a voz baixa mas firme. Mas o amor não pede licença. Cresci contigo, Inês. Vi-te sofrer com o João, aquele casamento sem alma. E eu? Eu nunca amei ninguém como te amo a ti. As lágrimas corriam agora pelo rosto de Sofia, misturando-se com o suor da noite quente. Inês olhou para o chão, os fragmentos de vidro brilhando como estrelas quebradas. Sentia o coração dividido, o medo da rejeição familiar, da perda de amigos, mas também uma esperança crescente, como o amanhecer sobre o castelo de São Jorge. Dá-me tempo, murmurou finalmente. Não sei se consigo. A noite terminou em silêncio, com elas saindo separadas para as ruelas labirínticas de Alfama, o som do fado perseguindo-as como um fantasma de saudade.
Sofia caminhava sozinha, o vento do Tejo bagunçando os cabelos, questionando se aquela confissão fora um erro ou o início de algo inevitável. Nos dias seguintes, a distância cresceu. Inês evitava as mensagens de Sofia, mergulhando no trabalho com as crianças, ensinando-as sobre as descobertas portuguesas, mas o pensamento voltava sempre à amiga. Sofia, no museu, restaurava azulejos do século XVIII, padrões azuis e brancos que contavam histórias de amor e perda, sentindo que a sua própria história se entrelaçava com aquelas imagens antigas. Uma semana depois, Inês recebeu uma carta de Sofia, não uma mensagem digital, mas papel verdadeiro, como nas tradições antigas. Lembra-te das nossas promessas de crianças, crescer juntas, enfrentar o mundo lado a lado. O meu amor por ti é como o oceano que os nossos navegadores enfrentaram, vasto, perigoso, mas cheio de esperança. Inês leu a carta à janela do seu apartamento no Chiado, vendo a cidade iluminada abaixo. O coração batia forte. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar, e se respondesses? E se crescessem juntas nesse amor? Mas o conflito interno era dramático. A mãe de Inês, uma senhora devota que ainda usava o lenço preto nas missas, telefonou nesse dia. Filha, tens de pensar em casar novamente. Há um viúvo bom na paróquia. As palavras feriram como facas, recordando o passado sufocante. Ainda assim, a semente da esperança germinava. Inês respondeu à carta, marcando um encontro no mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes. Lá, sob o céu estrelado, Inês aproximou-se devagar. Eu também sinto algo por ti. Há anos. Mas tenho medo. As palavras saíram como um fado liberto. Sofia sorriu, os olhos brilhando. Abraçaram-se platonicamente, mas o toque era elétrico, cheio de promessas. Assim começava a jornada delas, duas mulheres em Lisboa moderna, lutando contra sombras antigas, crescendo juntas num amor que florescia devagar, como as flores de laranjeira nas ruas primaveris. O encontro no mirador marcou o início de uma proximidade cautelosa, como se pisassem terreno sagrado. Inês e Sofia começaram a encontrar-se mais frequentemente, sempre em locais discretos. Passeios matinais pelo Jardim Botânico, cafés escondidos no Príncipe Real ou tardes no Museu do Fado em Coimbra, para onde viajavam de comboio, fingindo ser apenas amigas em busca de cultura. Lisboa, com a sua luz dourada e as colinas que subiam e desciam como ondas do Tejo, tornava-se o cenário perfeito para o renascer daquele sentimento. Sofia contava histórias dos azulejos que restaurava, painéis que retratavam amores impossíveis nos palácios de Sintra, e Inês partilhava as risadas das crianças na escola, mas nos olhares trocados havia uma intensidade nova, uma esperança que crescia como o vinho do Porto envelhecido. Imaginas como seria se pudéssemos ser livres? Perguntava Sofia numa tarde chuvosa, sentadas num banco do Parque Eduardo VII, vendo a cidade envolta em névoa. Inês, com o guarda-chuva partilhado, aproximava-se mais. Sonho com isso todas as noites. Mas a família? O que dirão? A família de Inês era o maior obstáculo. A mãe, de Maria, uma mulher do Minho transplantada para Lisboa, mantinha a casa cheia de imagens de santos e recordações do marido falecido. Os irmãos, um em Porto trabalhando na indústria do vinho, outro no Algarve com turismo, ainda viam Inês como a viúva que devia refazer a vida como Deus manda. O amor entre mulheres, embora legal em Portugal desde há anos, era tabu nas conversas familiares, sussurrado como algo distante de outras pessoas. Sofia, órfã de pai e com mãe liberal que vivia no Algarve, tinha mais liberdade, mas temia perder a amizade de Inês se pressionasse demais. Vamos devagar, dizia ela, pegando na mão de Inês escondida sob o casaco. Os meses passaram e o amor aprofundava-se. Partilhavam momentos de cumplicidade,
cozinhar bacalhau à brás na pequena cozinha de Sofia, ouvir Amália Rodrigues em vinil, dançando devagar na sala iluminada por candeeiros de papel. A saudade que sentiam quando separadas era palpável, uma dor doce que as unia mais. Mas o conflito surgiu quando Inês foi convidada para um jantar familiar em casa da mãe, no bairro de Benfica. Traz uma amiga se quiseres, disse de Maria ao telefone. Inês, num impulso, convidou Sofia. O jantar foi tenso desde o início. A mesa farta com cozida à portuguesa, vinho alentejano e conversas sobre a igreja e os netos que não chegavam. O irmão mais velho, António, comentou: Inês, já tens 29 anos. Hora de pensar num homem bom. Sofia, sentada ao lado, sentiu o estômago revirar. Quando de Maria perguntou sobre a amizade delas, Inês gaguejou. Sofia, corajosa, disse: somos muito próximas. Inês é especial para mim. Os olhares trocaram-se, e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Na saída, António puxou Inês à parte. Essa Sofia. Parece-me estranha. Cuidado com influências modernas. As palavras doeram, evocando o conservadorismo enraizado, apesar da Portugal progressiva das cidades. Inês chorou no carro de volta, com Sofia ao volante. Eles nunca entenderão. Mas Sofia, com voz firme, um dia entenderão. Ou não. Mas nós crescemos juntas nisso. A esperança renasceu numa viagem ao Douro, onde as vinhas terrazadas subiam as encostas como escadarias para o céu. Alugaram uma quinta pequena, passeando de mão dada em caminhos isolados, bebendo vinho novo e sonhando com um futuro. Lá, Inês beijou Sofia pela primeira vez, um beijo tímido, cheio de anos reprimidos, sob o pôr do sol que tingia o Rio de Ouro. Amo-te também, sussurrou Inês. O mundo pareceu parar, o fado interior cantando vitória. Mas a realidade bateu à porta ao regresso. Uma amiga comum, Beatriz, viu-as no comboio e comentou na escola de Inês: Vivo estão juntas. Há algo mais? Os rumores começaram a circular nos círculos sociais. Inês entrou em pânico, pedindo distância temporária. Preciso de pensar. Sofia sofreu em silêncio, restaurando azulejos com mãos trêmulas, sentindo a traição involuntária do medo. A dor da separação era dramática, noites insones ouvindo fado na moraria, a voz de Marisa e quando a saudade. A separação durou semanas que pareceram eternidades, com Lisboa a testemunhar a dor silenciosa de ambas. Sofia mergulhava no trabalho, restaurando painéis antigos no museu, onde cada azulejo quebrado parecia refletir o seu coração. Inês, na escola, sorria forçadamente para as crianças, ensinando canções como O Grande La Vila Morena, mas dentro dela ecoava uma melodia de perda. A saudade portuguesa, essa dor doce e profunda, envolvia-as como nevoeiro matinal sobre o Tejo. Sofia escrevia cartas não enviadas, poemas inspirados em pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas o teu é o que mais dói. Inês, pressionada pela família, aceitou marcar um encontro com um pretendente sugerido pela mãe, um professor viúvo, homem respeitável do Porto. O jantar no restaurante panorâmico em Monsanto foi educado, mas vazio. Enquanto ele falava de viagens e família, Inês pensava em Sofia, no beijo no Douro, na esperança que florescera. Desculpa, não posso, disse Inês no fim, saindo abruptamente. Correu para casa, chorando, percebendo que o amor por Sofia era inegável. No dia seguinte, telefonou a Sofia: Preciso de te ver. Encontraram-se no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, entre turistas e o aroma de pastéis quentes. Cometi um erro ao afastar-me, confessou Inês, os olhos baixos. Tentei negar, mas o meu coração grita por ti. Sofia, com lágrimas, abraçou-a forte. Crescemos juntas nisto, lembra-te?
Renovada a união, decidiram ser mais ousadas. Juntaram-se a um grupo discreto de apoio LGBT em Lisboa, no Príncipe Real, onde partilhavam histórias semelhantes. Lá, conheceram casais que enfrentaram famílias conservadoras e sobreviveram, inspirando-as. Mas o alto conflito veio com a traição inesperada de Beatriz, a amiga comum. Invejosa talvez, ou influenciada por preconceitos, Beatriz contou à mãe de Inês: "Vi a tua filha com essa Sofia. Não como amigas normais." D. Maria explodiu ao telefone: "Isso é pecado. Vem cá imediatamente." Inês foi confrontada em casa, com irmãos presentes. É mentira ou verdade? Mulheres com mulheres. Deus não permite. Inês, trêmula mas firme, ama Sofia. É verdade. O silêncio foi ensurdecedor, seguido de lágrimas e acusações. "Saíste ao teu pai, fraca", gritou a mãe. António ameaçou: "Se continuares, perdes a família." Inês saiu destroçada, indo direta para Sofia. "Perdi tudo por nós." Sofia consolou-a: "Ganhaste-me a mim. Crescemos juntas, mais fortes." A dor era imensa, mas a esperança persistia. Mudaram-se temporariamente para uma casa pequena em Cascais, junto ao mar, onde as ondas acalmavam as almas feridas. Em Cascais, o mar Atlântico tornava-se bálsamo. As manhãs eram passeios na praia, pés na areia fria, mãos entrelaçadas em segredo. Sofia encontrava inspiração para pintar azulejos originais, designs modernos com temas de amor livre. Inês escrevia diários, poemas sobre resiliência. Mas a traição de Beatriz espalhara-se, chegando a colegas de trabalho. Inês perdeu confiança de alguns pais na escola, rumores sussurrados: a professora com outra mulher. O clímax do conflito veio quando D. Maria apareceu em Cascais, inesperada. "Volta para casa, filha. Esquece essa loucura." Inês recusou: "Mãe, amo-a. É o meu caminho." A discussão foi dramática, lágrimas e gritos, e quando na pequena casa: "Perdes a família por capricho", acusou a mãe. Sofia interveio: "Não é capricho. É amor verdadeiro." D. Maria saiu furiosa, cortando contactos. A dor era profunda, mas uniu-as mais. Viajaram ao Porto, visitando a Ribeira, ouvindo fado alternativo em Caves. Lá, sentiram a Portugal diversa, onde a aceitação crescia. Regressando, Inês confrontou Beatriz: "Por que a traição?" Beatriz confessou ciúme: "Sempre quiseste o que tinhas com ela." Perdão veio devagar, mas o dano estava feito. Os meses seguintes foram de cura lenta. Sofia expôs os seus azulejos numa galeria no Lisboa Factory, temas de amor feminino inspirados na cultura portuguesa. Inês mudou para uma escola mais progressiva em Lisboa, onde a diversidade era celebrada. A família de Inês amoleceu gradualmente. O irmão mais novo, Pedro, contactou secretamente: "Entendo. Sê feliz." Inspirou esperança. Numa noite de fado no Senhor Vinho, cantaram para elas uma canção dedicada: "Amor contra ventos." A esperança crescia, como flores após chuva. Mas um novo teste: doença da mãe de Sofia no Algarve. Viajaram juntas, apresentando Inês como companheira. A mãe aceitou: o amor é amor. Fortalecidas, decidiram viver abertamente. Anos depois, Inês e Sofia viviam em Lisboa, casa com vista para o Tejo, azulejos pintados por Sofia nas paredes. Adotaram uma criança, criando família própria. A mãe de Inês reconciliou-se, vendo a felicidade da filha.
Errei, mas aprendi, disse numa visita, abraçando Sofia. O amor, outrora proibido, florescera em algo belo, humano. Cresceram juntas, enfrentando traições e medos, emergindo mais fortes. Num miradouro, vendo o pôr do sol, Inês disse: valeu cada dor. Sofia sorriu: o nosso fado é de esperança. Assim, em Portugal de luz e saudade, o amor venceu, provando que corações verdadeiros crescem juntos, eternamente.